Fala pessoal, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo das análises e das classificações. Bora para a vinheta. Então pessoal, começando aí na F1, tivemos um pedido de análise. Vamos assistir o vídeo aí. Bom, o pedido foi do kart 14 sobre o kart 7, né, dizendo que ele foi fechado. Vamos ver o que a galera da comissão falou. Então a votação ficou assim: 9 sem punição e 5 a favor de punição. Então nesse caso mantém a folha, não tem punição para este lance. Então o campeonato ficou assim: Vinícius Napolitano em primeiro com 96 pontos, Wesley Hilário em segundo com 94 pontos e o Marcos Piovesan em terceiro com 89 pontos. Bom, como estamos chegando no final do campeonato, o nosso querido colega Kleber Daniel já começou a fazer as classificações com os possíveis descartes. Então, hoje, se o campeonato acabasse com os descartes, o Marcos Piovesan ficaria em primeiro com 79 pontos, o Wesley Hilário ficaria em segundo com 78 pontos e o Leonardo Azuaga em terceiro com 76 pontos. No campeonato de construtores da F1, então em primeiro lugar com a British American Race Honda, Rafael Pedroso e Diego Brandão com 166 pontos. Em segundo lugar com a McLaren, Vinícius Napolitano e João Pedro com 149 pontos. E pela Aston Martin, Enzo Freitas e Marcos Piovesan com 117 pontos. Bom, a classificação de construtores da F1 com os descartes ficaria a British American Race Honda do Rafa Pedroso e o Diego Brandão com 136 pontos. Em segundo lugar, com a McLaren, Vinícius Napolitano e João Pedro com 129 pontos. E Aston Martin em terceiro, do Enzo Freitas e Marcos Piovesan com 107 pontos. Vamos para a F2. Bom, pessoal, na F2 teve um lance muito complicado. E aí eu chamei o Rafa aí para fazer uma participação especial para ele explicar o que aconteceu. Fala aí, Rafa, pra galera o que aconteceu nessa F2. Pessoal, sobre o lance da F2, foi um lance muito complexo de poder avaliar. A imagem que a gente tinha da transmissão é uma imagem de um ângulo que não ajuda, tá? A gente pôde ver que chegaram muito junto os dois karts, porém na folha, o tempo que conta de diferença é um tempo maior. A diferença tem que ser muito menos, então a gente calcula também, a gente imagina também que o sensor pode ter, no caso do André, que chegou muito na frente, pode ter marcado antes, entendeu? A gente tentou fazer uma avaliação por trás, mas a gente chegou à conclusão que não era justo traçar uma linha por trás, porque o ideal é a ponta do kart, a gente não tinha como fazer essa avaliação, e a imagem que a gente tinha era essa. Então, para a gente não ser injusto com nenhum dos dois pilotos, porque valia uma vitória. Eu dei a sugestão, algo que está fora do regulamento, assim, que não tem no regulamento, que teria que ser pela maioria da comissão, todo mundo conversou sobre isso, de dividir os pontos em 22 pontos e meio. No caso, então, ninguém vai ficar com 25 e com 20. Os dois ficariam com 22,5, porque é como se tivesse empatado, tá? E aí, no caso, não teria um segundo lugar, o terceiro faria o ponto de 18 pontos, entendeu? Foi algo que a gente chegou à conclusão pela maioria, porque não teria um critério. A gente poderia manter a folha? Poderia, mas a gente entende também que a folha pode ter sido marcado errado o tempo do sensor. E a diferença é mínima, tá? Então a gente chegou, pela maioria da comissão, a essa análise. Eu sei que pode ser que nem todo mundo concorde, mas a gente tem uma comissão para isso, para decidir quando um lance é muito complexo, e a gente tomou essa decisão, tá? Falei com alguns pilotos no F2 e alguns concordaram, não falei com todos porque não tenho tempo para isso, infelizmente.
Foi um lance que a gente perdeu muito tempo para avaliar, entendeu? É uma coisa que a gente faz aqui, o pessoal do grupo tá de parabéns, os comissários tem quase 14 comissários fazendo as avaliações e conversando quando não possível, entendeu? A gente tem um campeonato diferenciado nesse sentido, porque se fosse um outro campeonato tivesse análise, ia ficar a folha. Olhando a folha, olhando a imagem, você não consegue cravar quem chegou na frente, tá? Então, tô fazendo esse áudio aqui para ficar bem claro sobre essa análise da F2. Bom, pessoal, então a classificação da F2 fica assim. Tim Moreira em primeiro com 111 pontos, André Ribeiro em segundo com 90,5 pontos e André Kovalainen em terceiro com 90 pontos. Bom, a classificação com os descartes ficaria então André Ribeiro em primeiro com 89,5 pontos, Tim Moreira em segundo com 84,5 pontos e o André Kovalainen em terceiro com 72 pontos. Não tivemos pedidos de análise na F3, então a classificação fica assim: Carlos Ribeiro com 124 pontos em primeiro, em segundo lugar Nivaldo Passanha com 120 pontos, em terceiro lugar Matheus Simeonato com 102 pontos. A classificação com os descartes ficaria Carlos Ribeiro em primeiro com 90 pontos, Nivaldo Passanha em segundo com 84 pontos e Matheus Simeonato em terceiro com 78 pontos. Vamos para F4. Na F4 também não tivemos pedidos de análise, então a classificação ficaria assim: Renan Fioravante em primeiro com 125 pontos, Leonardo Garuti em segundo com 95 pontos e em terceiro Felipe Dias com 72 pontos. A classificação com os descartes ficaria Renan Fioravante em primeiro com 97 pontos, Leonardo Garuti em segundo com 79 pontos e Douglas Santana em terceiro com 68 pontos. Vamos para F Indy. Também não tivemos pedidos na F Indy, então a classificação está Rodrigo Crispilho em primeiro com 126 pontos, Wesley Lário em segundo com 114 pontos e Leonardo Azuaga em terceiro com 106 pontos. A classificação da Indy com os descartes está Rodrigo Crispilho em primeiro com 98 pontos, Wesley Lário em segundo com 88 pontos e Leonardo Azuaga em terceiro com 80 pontos. FE também não tivemos pedidos, então João Pedro em primeiro com 102 pontos, Marcos Piovesan em segundo com 95 pontos, Wesley Lário em terceiro com 94 pontos. Rapaz, esse Wesley também tá em todas, né? Que isso. A FE com os descartes então ficaria João Pedro em primeiro com 96 pontos, Wesley Lário em segundo com 86 pontos e Marcos Piovesan em terceiro com 80 pontos. Galera, obrigado. A gente se vê na próxima etapa. Desculpa o atraso. Obrigado, Kleber. Obrigado, Rafa. Tamo junto. É nóis.